Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Salmo de número 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Eu li numa versão da linguagem de hoje. O versículo de número 23 diz assim: Guia-me por caminhos de justiça, por amor do teu nome. Em outra versão bíblica diz: Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Queridos, este salmo é o clássico dos clássicos. É o mais amado e lido até mesmo por pessoas não cristãs. Quem não aprecia este salmo, que é o diamante dos outros salmos? O salmo que eu mais aprecio é o de número 119. Infelizmente, até crentes fazem brincadeirinhas com o Salmo 119 por ser extenso, com seus 176 versículos. E por ser grande, muitos cristãos não o leem. Você sabia que a negligência à palavra de Deus é grave pecado? Sim, neste mesmo salmo, o salmista fala: guardo no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. Versículo 11. Percebo na leitura do Salmo 119 o quanto seu autor amava as Escrituras Sagradas. Uma vez que de 176 versículos ele cita as Escrituras cerca de 172 vezes. Impressionante como ele consegue tirar tantas palavras para exaltar as Escrituras divinas. Quanto o Salmo 23, ele foi escrito por Davi antes de ser guerreiro e rei, pois ele era pastor de ovelhas. Davi conhecia bem o que estava escrevendo, pois estava acostumado a lidar, a manejar as ovelhas. Observe este texto, quando o profeta Samuel foi a Belém ungir Davi como rei a mandado do Senhor.
1 Samuel 16:11 diz: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? Ainda falta, e eis que apacenta as ovelhas. Não desejo me ater na explanação completa do Salmo, uma vez que cada versículo é rico em informações e podemos extrair estudos extraordinários. E é bom reconhecer que, embora a linguagem seja simples e o significado claro, ninguém foi capaz de exaurir a mensagem deste belíssimo cântico ou poema. Muitos artigos e livros foram escritos e ninguém foi capaz de extrair todas as riquezas nele contido. Como pastor de ovelhas, percebe-se que Davi levava a sério o seu trabalho, pois ele conduzia as ovelhas de seu pai Jessé para boas pastagens e até enfrentou animais selvagens ferozes para as proteger, como ele disse ao rei Saul. Observe, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma orelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. 1 Samuel 17, 34 ao 35. Quero me deter, portanto, especificamente no versículo 3, que diz assim: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas são caminhos e justiça, e isto aponta para a palavra do nosso Deus. Então, Davi está dizendo que só a palavra de Deus pode conduzir o homem em triunfo. Refrigério é porque a ovelha, devido ao calor, precisava sempre ter a cabeça molhada para não desfalecer. Assim, Deus molha a todo instante a nossa cabeça quando meditamos em sua maravilhosa palavra. É como óleo fresco derramado em nossas cabeças. Apesar da ovelha ser um animal dócil, manso, ela possui hábitos que precisam ser administrados, ou seja, controlados. Um cão, um gato ou mesmo um cavalo, quando se extraviam, só sabem perfeitamente achar o caminho de volta. Com a ovelha isto não acontece. A ovelha não possui boa visão, não enxerga mais que 10 metros à sua frente. E as campinas da Palestina eram cortadas por trilhas estreitas pelas quais os pastores levavam o rebanho para o pasto. Alguma destas trilhas terminava à beira de precipícios nos quais a ovelha desavisada poderia cair e morrer. Outras iam dar em becos sem saídas. Havia
outras, porém, que levavam a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Algumas vezes o pastor as guiava através de passagens íngremes e perigosas, mas os caminhos por onde eles passavam sempre iam dar a um bom lugar. E também se deixa as ovelhas num pasto só, ela come o capim até arrancá-lo pelas raízes, destruindo assim a planta e até a terra. O solo pode sofrer até erosões por causa do trilho que elas fazem e a maneira que devora o capim. Então, o proprietário rural, pastor, tem que fazer o manejo, conduzindo as ovelhas para diversos pastos. Um tempo num lugar, um tempo em outro lugar. Talvez Davi tinha isso em mente quando disse: nada me faltará. Eu li que na Espanha, na Grécia, norte da África, na parte ocidental dos Estados Unidos, Nova Zelândia e na Austrália, áreas extensas de terra foram marcadas pela destruição permanente causada por ovelhas que não eram movidas de um lugar para o outro. Os fazendeiros do Brasil já têm esta prática e sabem fazer o manejo correto das ovelhas. Então, observaram que, apesar da ovelha ser dócil, mansa, precisam de direção. Quanto mais nós, queridos, que somos suscetíveis à desobediência e ao erro. Moisés sabia perfeitamente da natureza do coração humano, pois além de lidar com isso diariamente, pouco antes de morrer, ele falou que tinha absoluta certeza que logo que morresse, o seu povo debandaria, desviaria dos caminhos de Deus. E Josué, seu sucessor, repetiu as mesmas palavras, e ambos não erraram. De fato, ao fecharem os seus olhos, houve o desvio total, ao ponto de adorarem aos ídolos e outros deuses. Um verdadeiro sincretismo religioso. Observe a leitura de Juízes 2, do versículo 7 ao 13, que diz assim: o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança em Timate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram
e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Terrível isso, não é mesmo? Então, como as ovelhas, nós também precisamos de direção, de ajuda para não tomarmos o caminho errado, o caminho que leva ao inferno. Por isso, o autor do Salmo 119 disse com muita propriedade: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Versículo 11. Assim precisamos de direção. Como ovelhas, temos nossos hábitos, muitos adquiridos dentro de casa e herdado dos nossos familiares. O profeta Isaías, acerca de nós, disse o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Isaías 53, versículo 6. Desviar do caminho pode significar que eu faço o que eu quero. E quando não temos a direção de Deus, é um desastre absoluto. Isso significa queda e morte espiritual. Observe a palavra de Salomão sobre isso em Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Muitos são como ovelhas teimosas, não querem seguir Jesus fielmente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Mas o egoísmo e a ambição de muitos crentes os levam a tomarem caminho de morte. Com pesar, lembro das pessoas que se desviaram da nossa própria igreja. Apesar do nosso empenho e esforço para que permanecessem em Jesus, desviaram. Não quiseram obedecer a este ensino de Jesus, de Marcos 8, 34 ao 38, que diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muitos deixaram de andar pelas veredas de justiça. Davi pedia isso a Deus: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso significa por amor ao nome de Jesus. Ele conduz-me pelo caminho reto que me conduz a Ele,
e não me permite andar em caminhos que levariam à ruína. A justiça divina é diferente da justiça humana. Na justiça humana, um homem, quando comete uma infração e é preso, julgado e condenado segundo as suas obras más. Já a justiça divina é diferente da humana. Esta é uma dádiva de Deus e, portanto, não depende das nossas obras. Pelas nossas obras ninguém seria inocente, mas porque somos justificados em Cristo diante de Deus, somos considerados santos, puros e irrepreensíveis. E é por isso que as veredas da justiça nos levam no caminho pelo qual nos tornamos justos. Ele orienta-nos no caminho para o céu, no caminho da honestidade, no caminho da verdade, no caminho da vida. Davi pediu isso com humildade ao seu Deus: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome, Senhor. Davi queria isso para si, e Deus o guiou de fato. Deus não somente supre as nossas necessidades, Ele também nos orienta. Ele está dizendo que vai nos guiar pelo caminho da justiça. Não queremos seguir o nosso próprio caminho. Devemos admitir sempre que precisamos de direção, de alguém que nos guie. Davi disse o mesmo desta forma: guia-me, guia-me pelas veredas da justiça. Saiba, queridos, que a vereda da justiça é uma trilha estreita, né? Subindo um monte bem íngreme. E neste mundo há muitos caminhos transversais que procuram atrair a nossa atenção e nos desviar. Precisamos muito, mas muito mesmo, da ajuda do Deus Altíssimo para mantermos-nos na vereda, no caminho certo. Mas se nós nos apegarmos a Deus na sua bendita palavra, evidentemente não erraremos o caminho. É incrível que o profeta Isaías disse que até mesmo uma pessoa lunática não se perderá se estiver na vereda de Deus. Sabia? Está lá em Isaías 35, versículo 8, que diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Maravilha? Amém. Glória a Deus. Irmãos e amigos, logo depois da oração, vocês ouvirão o Salmo de número 23, cantado em hebraico, a língua dos judeus, a língua original deste Salmo e do Velho Testamento, para vocês terem uma ideia da língua dos nossos pais, certo? Vamos orar. Bendito Senhor, Tu és o nosso bom pastor, contigo ao nosso lado, à nossa frente, nos sentimos em segurança absoluta, e é muito bom saber que o Senhor está conosco sempre, sempre, como Jesus garantiu: e eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Vemos isto lá em Mateus 28, 20, esta promessa bendita. Sabemos que podemos também estar certos de que o Senhor está nos conduzindo por veredas planas, veredas retas. Obrigado, Senhor, pelo socorro bem presente na nossa caminhada terrena. O Senhor cuida de nós e somos muito gratos por isto. Quero viver para o teu louvor e adoração, Senhor, como Davi fez. Queremos seguir o exemplo de pessoas assim. Obrigado por mais este momento de estudo na tua imutável e gloriosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe ricamente. מזמור לדוד השם, רואי לו אכסה. בנאו דשא ירביצני, על מי מלוכות ינעלני. נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. ישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך ימים. מזמור לדוד השם, רואי לו אכסה. בנאו דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי. דיסנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, me levará a águas tranquilas e a minha alma aliviará. Me faz caminhar pelas veredas da justiça, me faz caminhar pelo amor do teu nome. Mesmo que eu ande pelas sombras da morte, Ele está comigo, não temo mal algum. Ele me guia e me consola, agora e para sempre. Perante os inimigos meus me preparas uma mesa, derrama sobre minha vida o amor e a unção, e para sempre, e para sempre, e para sempre, com Ele habitarei, e para sempre, e para sempre, e para sempre, com Ele habitarei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, me levará a águas tranquilas e a minha alma aliviará. Me faz caminhar pelas veredas da justiça, me faz caminhar pelo amor do teu nome. Mesmo que eu ande pelas sombras da morte, Ele está comigo, não temo mal algum. Ele me guia e me consola, agora e para sempre.
Perante os inimigos meus me preparas uma mesa. Derrama sobre minha vida o amor e a unção, e para sempre, e para sempre, e para sempre, com Ele habitarei, e para sempre, e para sempre, e para sempre, com Ele habitarei.